A palavra de hoje vai nos falar que Deus vai fazer tudo novo na nossa vida. Glória a Deus. Antes de seguir com a leitura, eu gostaria de pedir a você que inscreva-se aqui no canal, deixe seu comentário, deixe sua curtida e vamos compartilhar a palavra do Senhor para que outras pessoas possam receber e ser tocados pela palavra de Deus. Amém? E a palavra encontra-se no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Estarei lendo do versículo 17 ao 21. E a palavra do Senhor nos fala assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos falar que todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, passa a ser uma nova criatura, passa a viver coisas novas. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que ao aceitarmos Jesus, temos uma transformação radical. Nascemos de novo espiritualmente. Nossa velha natureza pecaminosa é superada por uma vida guiada pelo Espírito Santo. E assim nós temos uma vida onde nós vamos conseguir vencer tudo aquilo que nos aprisionava no mundo, tudo aquilo que nos afastava de Deus, porque o homem, quando pecou no jardim do Éden, ele se afastou de Deus, essa comunhão foi cortada, e a partir daí nós precisávamos de outras pessoas, para poder falar com Deus, que é o profeta. Deus falava com o profeta e o profeta transmitia o recado dele para a humanidade. Mas, através da vinda de Jesus, nós fomos renovados e nós fomos reconciliados através da vida de Cristo. Glória a Deus. Essa passagem nos traz profundos ensinamentos a esse respeito. Vai nos falar a respeito da identidade em Cristo, do poder da transformação e da renovação diária. A identidade em Cristo, estar em Cristo significa estar em comunhão com Ele, permitindo que a sua graça molde quem somos e como agimos. Glória a Deus. E o poder da transformação não se trata apenas de uma melhora pessoal, mas de uma reconciliação operada por Deus, apagando o peso do passado. Antes, nós que não tínhamos vida com Jesus, nós não conhecemos. Eu, por exemplo, eu venho de uma família idólatra que adorava imagens e eu não conhecia Jesus, eu não sabia nada a respeito de Deus. Mas a palavra do Senhor, ela também nos fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E lá no livro de Êxodo, capítulo 20, fala que nós não devemos fazer imagem de escultura, nem do que está acima nos céus, nem embaixo na terra, nem embaixo das águas e nem nos ares. Não devemos fazer a imagem, não devemos nos curvar a ela, não devemos adorar. Glória a Deus. E quando eu ouvi esta palavra, o Senhor me renovou, o Senhor me transformou, o Senhor me trouxe clareza, o Senhor abriu os meus olhos espirituais e através disso eu fui meditar na palavra, eu fui buscar onde estava a verdade, porque eu vivia a minha vida
aprendendo uma coisa e de repente eu descubro que aquilo desagradava ao Senhor. E eu fui orar, eu fui ler a Bíblia e Deus foi se revelando a mim. Foi aonde o Senhor foi me libertando, o Senhor foi me transformando e hoje eu posso dizer que eu sou uma nova criatura. Hoje eu posso agradecer a Deus pela comunhão que eu tenho com Ele, devido à graça e à misericórdia dEle, que foi Ele que nos chamou, é Ele que nos trouxe para perto dEle e é Ele que nos transforma todos os dias, porque nós temos que ter uma renovação diária, temos que deixar os velhos hábitos, as culpas, as tristezas para trás e viver uma vida de recomeço e propósitos com Deus. Temos que ter propósitos, temos que deixar as coisas, os vícios, os pecados, nós temos que abandonar, porque quando nós aceitamos Jesus, nos tornamos uma nova criatura e tudo aquilo que nós fazíamos anteriormente tem que ser abandonado. Jesus, quando encontrava com uma pessoa, um pecador, a pessoa ali no pecado, ele não fala na palavra dele, ele fala, venha como está. Nós não temos que já estar perfeito para ir até Cristo. Às vezes a gente vai falar do Senhor para alguém e a pessoa fala, mas eu faço tanta coisa errada, não tem como, não tem jeito, não tem como eu vir para Jesus. Não, o Senhor fala, venha como está. A partir desse primeiro passo que nós damos, aí é que o Senhor vai nos transformar, porque aí o Espírito Santo vai habitar em nós. Nós temos que vir do jeito que está, e a partir desse momento seremos moldados pelo Espírito Santo e não iremos permanecer do jeito que estávamos, porque tem que ter mudança, tem que ter transformação de vida. E essa transformação não pode ser só aparentemente. Nós temos que ter uma mudança por completo. Nós temos que ter uma mudança verdadeira. Tem pessoas que fazem isso. Vem como está e permanece como está. Mas não. Se permanecer, não vai estar servindo ao Senhor. Não vai estar agradando ao Senhor. O pecado, as coisas erradas que nós fazemos, os vícios, é difícil de abandonar. Mas com a misericórdia do Senhor, o Senhor nos liberta. A minha mãe, quando aceitou Jesus, ela tinha um vício. E ela ainda ficou quase 2 anos, se não me engano, 1 ano e pouco com esse vício. Foi um dia que eu senti a necessidade de fazer uma campanha de oração com ela. E esse foi o início de tudo. Foi a partir daí que o Senhor me deu a direção para eu estar aqui hoje, porque a partir dessa campanha de libertação que eu fiz por toda a família, eu criei um grupo no WhatsApp e ali eu mandava durante 7 dias oração e palavra, a oração e palavra do dia que o Senhor me dava, porque pessoas que não tinham leitura, a minha própria mãe não sabe ler e precisava conhecer esse Deus, precisava conhecer a Bíblia. E ali o Senhor me deu essa direção de fazer essa campanha. Ela aceitou e nós fizemos. Fizemos de 7 dias. No 5º dia, ela acordou pela manhã e todos os dias era a primeira coisa que ela fazia. Era pegar e fumar. Ela fumava cachimbo. Ela acordava, pegava aquilo, acendia e às vezes ficava o dia todo só fumando e tomando café, sem se alimentar. Um vício terrível. Mas aí naquele dia eu fui apresentar no monte, fui orar no monte. Nessa campanha nós estávamos indo ao monte apresentar. E ali o Senhor usou uma serva dele para falar que a partir daquele dia ela não iria mais sentir o desejo de fumar. Ele ia tirar com a mão. E ele tinha projeto na vida dela. Ela tinha um desejo de se batizar, de descer as águas. E ela não pôde fazer antes, devido a esse vício.
Mas naquele dia, o Senhor estava falando que nada impediria ela de servir a Ele do jeito que Ele desejava. E o Senhor tirou com a mão um vício do qual ela utilizou-se dele por 72 anos de vida. Começou a fumar aos 12 anos e nessa época ela estava com 84 anos. Sabe o que é isso? Um vício de 72 anos, Deus tirar com a mão. Ela não sentiu desejo mais de fumar. E até hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Minha mãe, ela morava na Bahia, o Senhor trouxe para morar comigo e ela desceu as águas aqui, na mesma igreja que eu congrego, com toda a família reunida. Porque aqui ela tem filhos, filhas, netos, genros e todos juntos lá, todos assistindo o batismo dela, vendo a transformação que Deus fez na vida dela. Então, Ele chamou, venha como está. Ela não deixou de vir. E nesse processo, enquanto ela estava fumando, Deus não deixou de usar. Deus tem propósito na vida de cada um de nós. Quando Deus nos chama, é porque Ele tem propósito. E nessa época, ela ganhou a irmã dela para Jesus Cristo. Então, o que Deus faz conosco não é por um acaso. A forma que Deus nos usa, só Ele sabe, só Ele entende do projeto, daquilo que Ele tem para nós. Mas para isso nós temos que dar o primeiro passo de aceitá-lo. Ele não nos obriga a aceitar, mas Ele nos recebe de braços abertos quando nós temos essa atitude. E a partir daí, Ele começa a governar a nossa vida. A partir daí, o Espírito Santo começa a nos guiar. E nós não seremos mais nós, mas sim Cristo que vive em nós. É assim que Paulo falava, que ele não vivia mais nele, mas Cristo vivia. Cristo vivia. Nós fazemos tudo para a glória do Senhor Jesus. Nós temos que viver uma vida nova, uma vida transformada, uma vida renovada para glorificar o Senhor Jesus. E com esta palavra, o Senhor me manda te perguntar qual é a área da sua vida que você precisa de renovo, que você precisa de um recomeço, que você precisa de uma libertação, que você precisa de transformação. Durante essa semana, nós vamos falar sobre esse tema, do que Deus vai fazer na sua vida. Então, venha conosco, vamos meditar, vamos aprender o que Deus tem a falar aos nossos corações, porque Ele me deu essa direção e a minha vida toda é dirigida pelo Senhor. Tudo o que Ele nos põe a fazer é para glorificar o nome dEle. Então receba esta palavra que é do Senhor Jesus para a sua vida. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.